A paz do Senhor com os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui novamente, porque por alguns momentos nós ficamos distantes daqui, e depois que nós chegamos lá, aquele lugar, Hospital do Servidor Público, nós pudemos ver que tinha sido vontade do Senhor que ali estivéssemos. Na verdade, quando fomos para lá, estávamos indo para que a irmã Benedita passasse por alguns exames para se preparar para fazer uma cirurgia nos olhos, de catarata. E, no entanto, eu que estava indo para levá-la, eu fiquei doente na sexta-feira antes, e como nós estávamos ela na segunda-feira. E passei mal no sábado, no domingo, e na segunda que nós estávamos indo para lá, aí aumentou ainda mais a minha enfermidade, que eu não sabia que eu tinha, e fiquei hospitalizado. Eu que fiquei internado. E quando eu fiquei internado, a irmã Benedita estava intercedendo e pedindo que Deus mandasse um anjo que ficasse lá conosco. Nós estávamos numa situação muito precária, porque nós tivemos que ficar ali no pronto-socorro e em maca, no corredor. Foi assim que a coisa aconteceu. Foram 2 dias de muita angústia. E no terceiro dia que nós estávamos lá, então nós fomos para a enfermaria e depois fomos para o lugar cirúrgico, para fazer cirurgia. Então, na verdade, nós estávamos correndo risco. E uma operação que seria tão simples, mas havia muitos riscos por causa de situações anteriores. Tinha feito cirurgia anteriormente e havia dificuldades de fazer a próxima cirurgia. E quando eu estava lá no hospital, internado e tal, eu estava passando por muitos exames, sobre aqueles exames que passam dentro daquelas máquinas que tiram chapa de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores. Eu recebi uma informação que havia chegado lá no hospital um religioso que queria me visitar. Então, eu falei, olha, deve ser o irmão Moisés, é capelão em todos os hospitais, e ele deve ter sabido por alguém e veio me visitar. Mas quando eu vi que chegou, não era o Moisés, era o pastor Marcos, meu filho. A irmã Benedita tinha mandado aqui que Deus mandasse um anjo, e ele mandou o anjo seu. E o pastor Marcos ficou comigo lá todos os dias que eu fiquei internado. E aquele hospital virou um campo de oração e de pregação. O lugar que nós ficamos, éramos 4 que estávamos internados. E os 4, um era de Mogi, outro de Ribeirão Pires e outro de Guarulhos. Um advogado, um professor que também é meio filósofo e um caminhoneiro. O caminhoneiro mora em Mogi, aqui no rodeio. E ele teve uma enfermidade de câncer na perna, e que a sua perna havia até muita ruptura, tanto que a enfermidade feriu ele. Mas isso já faz 10 anos atrás. E ele estava desenganado, com poucos dias de vida pelos médicos, e o irmão Joaquim de César de Souza estava indo orar na casa dele todos os dias. E o irmão Joaquim falava para mim, confia somente. E ele foi curado. 10 anos. E ele foi curado. Estava lá por outras coisas. E daí nós tivemos a oportunidade de falar com ele,
de pregar o Evangelho para ele. O pastor Marcos pregou todas as noites lá e orava. Os enfermos que tinham os seus, as pessoas que tinham os seus enfermos lá hospitalizados, alguns desenganados e tal, e pedia que o pastor Marcos fosse lá interceder por eles. E ele ia. E as enfermeiras chegavam para nos fazer os curativos e ficavam esperando o pastor Marcos orar por nós, pelos médicos, pelos doentes, pelos operadores, pelos operários, pelos funcionários. Na verdade, eu fiquei lá 10 dias, parece que 10 dias, mas eles disseram assim, aquelas pessoas que recebiam oração, eles sabiam que eu tinha que sair, porque eu recebi alta, mas eles queriam que eu continuasse para que o Marcos continuasse intercedendo por eles e trazendo a palavra. Então, aqueles momentos que nós tivemos ali, eu senti diretamente a presença de Deus na minha vida e na vida de todos que estavam ali. Portanto, hoje eu não podia deixar de falar aos irmãos aquilo que Deus fez na nossa vida. E quando nós retornamos, nós estamos convalescentes ainda, mas já estou bem recuperado, estou cuidando da alimentação, não estou fazendo esforço muito exagerado para não ocorrer qualquer enfermidade. Agora vamos ver a palavra. Encontramos aí Mateus capítulo 12. E no Mateus capítulo 12 nós encontramos o seguinte. Versículo 9. Diz assim. Vamos ficar de pé para procedermos essa leitura. E as Escrituras dizem: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. E estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Senhor, abençoe nos nossos corações a leitura da palavra que fizemos. E falaremos sobre essa noite sobre quanto vale um homem. Quanto vale mais um homem do que uma ovelha? Que Deus nos abençoe. Amém. Nesses dias, como eu pude ver, os irmãos que estiveram reunidos tiveram a oportunidade de falar sobre a família, o valor da família. E todos os dias foi mencionado famílias da Bíblia, o valor de uma família. Mas uma família é composta de pessoas. E pessoas têm um valor imensurável diante de Deus. Deus, quando nos vê na família, Ele nos vê individualmente, pessoas. E essas pessoas são valorizadas não pelo que elas são capazes de realizar, não pelo que elas possuam, não pelo conhecimento que elas têm
mas pelo valor espiritual, pelo seu espírito. Principalmente quando esse espírito que estava morto reviveu, se torna eterno, salvo. Um homem com uma mão ressequida, a mão que ele tinha, o apóstolo que está escrevendo esse livro, né? Ele diz que ele foi comparado com o valor de uma ovelha, mas no livro de Lucas, o Lucas, como era médico, ele fala que a mão que era ressequida era a mão direita. Então ele valorizou ainda aquela parte física do homem que estava enfermo. Então, uma mão sem força para segurar, não se abria para receber, era como se fosse fé sem um meio para receber, fé ressequida, não se abre para receber as bênçãos de Deus, vive em carência espiritual, não tem força para reter as promessas de Deus. Quando vem dificuldades, qualquer obstáculo o desanima. Então, nós podemos imaginar, aquele homem, ele estava onde? Numa sinagoga, casa de oração. Ele estava ali e parecia que ele estava enfraquecido em relação a tudo que se estava dizendo ali acerca das coisas de Deus, do Deus vivo. E o obstáculo que o desanima perde a forma sadia, cheia de enfermidades, depressões psicológicas. Não crê que o invisível pode se tornar visível. Então, quando nós podemos imaginar aqui aquele homem que estava impedido de realizar trabalhos, de estar realizando, receber bênçãos, e nós podemos ver então que quando Jesus disse: quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Porque o homem precisa ser curado? Porque o homem pertence a Deus. O homem pertence a Jesus. Assim como a ovelha tem um dono, o homem também o tem. Quando nós ficamos imaginando em Jesus, o dono de tudo, nós vemos ali quando no Salmo 148, quando o salmista começa a dizer que todos louvem ao Senhor, e ele diz assim: louvai o Senhor nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e eles foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra. E daí agora ele vai começar a falar sobre o homem. Quer dizer, tudo que existe no mundo, que foi criado por Deus, louva
Senhor, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, jovens, rapazes, donzelas, garotas, moças, adultos, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso e em sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, aleluia. Nós somos, na verdade, famílias que formam o povo de Deus. E somos o povo de Deus não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós recebemos. Quando aquele homem ouviu de Jesus, estende a sua mão, era a mesma coisa que estivesse Jesus dizendo, estenda o seu coração. Jesus não mora nas mãos dos homens, Jesus mora no coração do homem. Aonde o homem tem o centro da vida, olha, o homem pertence a Jesus, assim como aquela ovelha pertencia ao seu dono, um homem também o tem. O homem tem grande valor. Aqueles que são técnicos em segurança e higiene do trabalho, eles estudam os valores humanos baseado nas partes físicas. E quando alguém tem um ferimento e perde um dedo, uma falange, tem valores por dias debitados. Quando perde uma mão, se for a mão direita, custa mais do que a mão esquerda nas indenizações. Se for um braço também, em percentuais, a quantidade de 6.000 horas pela vida. A indenização é partindo assim. Olha, na sociedade, o homem é valorizado pela fama. Jogadores, futebol, artistas de cinema, de TV e de rádio, é valorizado pela beleza feminina ou masculina. Hoje, os homens estão até participando de concursos de beleza, mais do que as mulheres, e eles são valorizados com o seu ganho através da sua beleza. Ou então são valorizados pela fortuna, homens milionários, donos de fortunas, pela capacidade, quanto que é capaz de realizar, artística, cultural, ou recursos de habilidade. As famílias valorizam pelo grau de parentesco. Aqui, eu não sei se tem alguma pessoa que chegou a conhecer o seu bisavô, o seu tataravô, o seu não sei quantas gerações. Eu apenas conheci uma